eu sou advogada autônoma, eu tenho um escritório no WeWork, eu trabalho com startups, então eu tenho no WeWork de São Paulo, então eu tenho um estilo de trabalho que é mais próximo dos empreendedores. Tá? Eu criei um coletivo, eu cofundei um coletivo de advogados especializados em startups em 2015, chamado Nós 8. Hoje nós estamos nos maiores hubs do Brasil e da Europa. E com isso eu fui convidada como jurada do MIT e do BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para atuar nos investimentos a startups da América Latina. E esses eventos ocorrem nos Estados Unidos anualmente. Então, realmente, eu gostei muito da área de direito da tecnologia, por isso que eu entrei na questão de dados pessoais. Enfim, esse estilo de trabalho que tem acontecido recentemente, né, de muitos advogados se aproximarem das startups, que são grandes, acabam virando grandes fontes de investimento quando elas crescem, né, recebem rodadas aí. Então, recomendo vocês também estudarem sobre essa área, que é muito interessante. Deixa eu ver se funciona aqui. Perfeito. Bom, então, vou passar esse slide, porque o Dr. Renato já falou super bem. Imagina, até bom que eu já aproveito o gancho. Exatamente. Eu só faço uma introdução aqui como começou a proteção à intimidade, à vida privada, né? Essa preocupação se deu a partir de 1888, quando foi criada a máquina portátil, a primeira máquina portátil de fotografia da Kodak. Tá? A Kodak criou a primeira máquina portátil em 1888. A partir daí, em 1890, durante esse tempo, houve uma grande preocupação, porque os jornalistas, principalmente, tiveram mais acesso à vida privada e à intimidade das pessoas. Então, gerou essa preocupação. Né? O que aconteceu? Houve uma tese de Warren e Brandeis, que foram dois juristas americanos. Em 1890, eles definiram pela primeira vez o que seria a intimidade, a vida privada do cidadão, como o right to be let alone, né? O direito de ser deixado em paz. Então, esse direito de ser deixado em paz, ele se relaciona à intimidade, à vida privada. Tá? E é engraçado porque, em 1943, Thomas Watson, que era o fundador da IBM, na visão dele, o mundo só comportaria 5 computadores. Né? E hoje nós vemos um Big Brother que realmente ele não previa, né? Apesar de ser o fundador da IBM. Então, até chegarmos hoje com o regulamento mais rígido da história desse segmento de dados pessoais, que é o GDPR, né, a General Data Protection Regulation, que é um regulamento geral de dados pessoais da Europa, da União Europeia, que teve aí uma vacatio legis de 2 anos, porque ele já havia sido informado, né, publicado, enfim, desde 2016. Né? Ele revoga a diretiva da União Europeia. E qual o sentido dele? Qual a razão de ser desse regulamento? Ele harmoniza as leis da União Europeia. Antes havia uma diretiva que não era uma lei obrigatória para os países, e sim princípios definidos para que se protegesse os dados pessoais dos usuários das plataformas internet, enfim, aplicativos. Com essa entrada em vigor do GDPR, todos os países da União Europeia são obrigados a instituir essa lei. Inclusive, o Reino Unido também o fará, apesar do Brexit. Né? Ela entrou em vigor ontem. Tá? E, apesar desse vacatio legis de 2 anos, nós vimos aí o brasileiro, né, costuma correr atrás no último momento. Né? Então, realmente, a gente tem tido uma procura até aqui, né? Vou visitar alguns clientes aqui, aproveitando essa viagem, porque a procura é grande, pertinho ali do limite da lei entrar em vigor. Então, eu acho também que
O que eu tenho visto, aproveitando a abertura também do Dr. Renato, é que realmente os advogados têm aí um espaço para trabalhar, para atuar, para obter aí um lucro com isso. E isso me preocupa, porque o que eu vou falar aqui também, como vocês verão, é que a complexa GDPR, apesar de se aplicar de forma extraterritorial a todas as empresas e até a pequenas empresas e startups que coletem dados de usuários europeus, residentes, algumas vezes não residentes, como a lei é bem complexa, existe uma discussão em relação a isso, tá? Traduções diversas, oficiais, como a portuguesa e a na língua inglesa, elas trazem aí, elas abrem essa interpretação. A lei se aplicaria a residentes ou a cidadãos ou não residentes, aqueles de passagem, mas obviamente de uma passagem mais longa, né? Não uma estadia de viagem de uma semana. Mas, enfim, o fato é que todas as empresas com filiais, sucursais, também, na Europa também, estarão obrigadas a cumprir com essa lei, e todas que oferecem serviços ou produtos para esses cidadãos residentes, enfim, da União Europeia. Inclusive, há uma preocupação também, por exemplo, em hotéis. O que eu vejo aqui, tem um cliente aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, que é um hotel com 5 chalés. E eles estão obrigados a cumprir a lei por simplesmente receber muitos europeus, muitos cidadãos europeus. E, obviamente, nesse caso, eles são obrigados, até por uma questão de, como se trata de um resort de alto luxo, né? Eles têm aí um contrato com a Leading Hotels, que fica fora do Brasil, na Europa especialmente. Então, eles precisam cumprir isso de uma forma mais cuidadosa, mas, contudo, o cumprimento rigoroso seria muito caro. Muito caro. Então, é impossível. Isso seria uma onerosidade excessiva, né? Então, é bem complicado a gente pensar em todas as empresas que atuam, que coletem dados de cidadãos europeus. Isso influencia a legislação local, como o doutor bem falou. Nós temos aqui os PLs, né? E estamos aguardando aí o direcionamento, porque é preocupante, realmente, a legislação brasileira. O brasileiro não tem a cultura de preocupação com proteção de dados, como o europeu sempre teve, né? Até comparando com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos se fala privacidade da informação, né? O nome dessa matéria. Na Europa é proteção de dados. Nos Estados Unidos, os americanos se preocupam com a intromissão do governo na intimidade e na vida privada do governo. Essa sempre foi a preocupação maior, né? Então, é a informação pessoal. Na Europa, é proteção de dados, né? Data protection. Então, essa diferença aí. E, no Brasil, nada, né? A gente não tem lei geral. Enfim, estamos trabalhando, o Comitê da B2L de Proteção de Dados, que eu cofundei também, está atuando frente ao Congresso, enfim. Acredito que isso vai andar, embora esse projeto de lei 330, que andou há 10 dias atrás, há 10 dias, né, não é o ideal, é cheio de impropriedades e, enfim, vamos ver o que a gente consegue aí. Então, por que essa preocupação? Por causa da multa estrondosa de até 4% do faturamento anual global da empresa. Então, isso quebra qualquer empresa, né? Inclusive, grandes aí, multinacionais do Brasil, né, que têm a sede no Brasil, estão muito preocupadas com isso também, têm procurado com essa... Porque, realmente, 4% é bem complicado.
Mas, obviamente, isso é um teto. Tá? Tem 2% também. Então, enfim, 2% do faturamento anual global também é complicado. Para cá. Bom. Então, como eu disse, os dados pessoais eles se dividem em informações identificadas e identificáveis. Eu queria só trazer um pouquinho do que significa isso. As informações identificadas e identificáveis, elas se relacionam ao que pode identificar diretamente o sujeito, por exemplo, com relação a dados pessoais. Tá? O nome, estado civil, documentos em geral, CPF, dados bancários, isso identifica diretamente o sujeito. Mas, por exemplo, uma placa do carro do sujeito seria uma identificação indireta, né? Então, identificável, no caso. E também há as informações pessoais sensíveis, que muita gente não pensa nisso como um dado pessoal. No Brasil não há uma regulação a respeito disso, a gente espera até que no PL isso vingue, né, seja analisado. Com relação a informações pessoais sensíveis, nem os Estados Unidos nem o Brasil tinham essa preocupação, e isso foi introduzido no regulamento europeu. Tá? Então, isso foi introduzido como dado pessoal, protegível. Obviamente, havia uma preocupação em relação a esses dados, mas nada regulado. Então, o que são essas informações pessoais sensíveis? São aquelas capazes de gerar danos caso venham se tornar públicas. Tá? Então, isso seriam características de saúde, posições políticas, orientação sexual, convicções religiosas, tudo isso relacionado a dados sensíveis do sujeito. Tá? Com relação ao GDPR, então, onde esses dados pessoais e informações pessoais sensíveis entram na GDPR? Quem deve se preocupar? Quem são os players e estão responsabilizados aí pelo regulamento? Nós temos os usuários, né, que são os proprietários dos dados pessoais. Temos os controllers, que alguns traduzem como controladores. Eu prefiro falar em responsáveis, tá? Porque eles, na cadeia ali, eles são os responsáveis pelo controle dos dados, inclusive, mas também por informar aos operadores, que são os processors e subprocessors, que estão lá na lei. Esses operadores são aqueles que coletam, de fato, os dados. Tá? Então, muitas empresas, a maioria das empresas que lidam com dados pessoais, elas determinam a operadores essa coleta. Algum departamento de TI, por exemplo, terceirizado. Tá? Esse departamento de TI terceirizado seria o processador, o processor. Enquanto essa empresa que contrata o departamento, ela é a responsável, inclusive, muitas vezes solidária, tá? Com atos com vazamentos de dados, né? Com data breach, que ocorram operados pelos processors. Em alguns casos, não haveria essa responsabilidade solidária, mas sim a responsabilidade do operador, caso ele exceda ao que foi determinado pelo responsável. No caso de exceção, então, o processador ele responderia individualmente e unicamente por isso. Além disso, também, o GDPR cria a autoridade supervisora, né, que é a autoridade de proteção de dados. Essa autoridade já existia na Alemanha, por exemplo, mas ela traz uma obrigatoriedade que, a países de fora, é muito importante que também se institua essa autoridade. Por quê? Como se daria a execução de ordens de violação? Tá? Então, uma empresa brasileira que coleta dados nos Estados Unidos, como ela seria obrigada a, por exemplo, arcar com uma multa, né, a indenizar pela violação? Seria muito difícil. E aí entra novamente a questão de obrigação
no compliance, né? Hoje nós não sabemos como isso será, como isso ocorrerá. Obviamente, a ratio do GDPR é pegar ali a fanga, né, que é Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, são as maiores empresas de tecnologia. Essa é a ratio da lei. Isso é um fato. Agora, se elas irão, essas autoridades europeias, né, essas autoridades que cuidam dos dados pessoais, elas irão atrás de um resort de 5 chalés no sul do Brasil, eu acho muito difícil. Tá? Então, eu vejo essa imposição da nossa área de advogados e tal, mas eu acho muito difícil isso acontecer, principalmente porque não temos essa autoridade aqui. Então, como será a conversa de um país com outro, aplicação de direito internacional? Tá? Provavelmente como ocorreu com o CAD, há um tempo atrás, né? Então, isso é uma questão. Acho muito difícil, no momento, realmente alguém aqui responder por isso. Mas, obviamente, a cultura de proteção de dados tem que ser inserida. Tá? Opa! O que traz a lei que seria muito importante para o brasileiro aqui, para as empresas brasileiras se atentarem. O data breach é a violação de dados. Tá? E todos esses controllers, processors, subprocessors, eles precisam saber que, em caso de violação desse data breach, violação, vazamento, enfim, eles precisam informar a autoridade. E olha aí de novo, é o DPA, é a Autoridade de Dados Pessoais, tá? Que não temos no Brasil. A quem nós informaremos? Né? Não sei. E aí, enfim, é uma questão, né? A lei é muito complexa, sabe? E aí existe essa imposição de aviso em 72 horas, mas, de fato, isso é importante ser introduzido no Brasil. No PL, né, nós defendemos isso também. Qual o prazo para se informar? Um prazo razoável. O Uber demorou 1 ano para informar, para tornar público um vazamento de dados que ocorreu em 2016. Informou em novembro de 2017. Vazamento de dados de 57 milhões de pessoas. 440 mil brasileiros. Então, essa imposição de prazo exíguo, aí, realmente aqui muito exíguo, 72 horas, mas enfim, é necessária essa cultura de informação ao público, né, aos seus usuários, sobre o que aconteceu com os dados dele. Né. Isso é uma imposição ao processor e ao controller. Tá? O subprocessor, eu não vou me estender muito aqui sobre isso, porque é uma questão também muito complexa da lei, enfim. E aí eles têm essa obrigação, na maioria dos casos, de informar em 72 horas a proteção a autoridade e, em caso de risco, a intimidade e, enfim, risco ao próprio usuário, por exemplo, dados sensíveis, dados bancários, tá? Não só dados de documento, mas, em caso desses riscos aí ao usuário, eles têm que informar também ao usuário. Então, notificar por carta, enfim, e-mails, tem que ser notificado também num prazo aí razoável, não de 72 horas. Tá? Então, outra questão que a lei traz é a prevenção da segurança através de técnicas, né? E a lei traz não essa imposição, mas ela sugere que se empregue técnicas de cibersegurança como pseudo-anonimização dos dados. Palavra até difícil de falar. A pseudo-anonimização, ela é diferente de anonimato de dados, tá? Não é anonimização de dados, é uma pseudo-anonimização, porque o dado anônimo ele não é possível de ser reidentificado.
mas sim a pseudo-anonimização. Então, há uma questão aí também muito interessante, e eu tenho visto alguns falando em anonimidade, né? Dados anonimizados ou anônimos, e não é verdade, são dados pseudo-anonimizados. Não sugiram aos clientes o anonimato, porque ele não é sugerido, ao contrário, ele não é sugerido pela lei. Tá? A criptografia também é outra sugestão. E aí tem métodos que são obrigatórios. Além desses métodos técnicos, né, há aí procedimentos obrigatórios a serem tomados. E o que são esses procedimentos? Privacy by design e privacy by default. São dois princípios que surgiram aí com uma tese em 90, enfim, de um artigo escrito em 90. O privacy by design, trocando em miúdos aqui, é simplesmente uma filosofia de criação do produto, do serviço, desde o início dele, utilizando-se de uma proteção de dados por cultura. Então, você cria um produto, você cria, por exemplo, vamos pensar no aplicativo. Tá? Esse aplicativo é criado de forma a passar para o usuário de uma maneira clara, transparente, e também com proteção efetiva, por exemplo, criptografia, tá? Desses dados pessoais. Então, é o privacy mesmo pensado como um design do serviço, tá? Aplicado desde o início da criação. Isso é obrigatório. Como isso é obrigatório? Porque, em caso de violação à lei, isso vai ser analisado para alívio daquela multa. Tá? Então, acho que é um pouco... É bem complexa a lei. Eu concluo dizendo realmente que, por favor, não alarmem seus clientes. Nós não sabemos como isso será aplicado no Brasil. Por ética, acho que nós não podemos fazer isso. Tá? E acho importante mesmo trazer essa questão da complexidade e da dificuldade não somente de executar o que a lei determina, mas também de interpretá-la. E são mais de 250 páginas, tá? De 90 artigos apenas, são 250 páginas de lei. E para quem quiser atuar com isso, deve realmente interpretar, entender e comparar as versões, principalmente inglesa e portuguesa, porque realmente não dá para entender algumas coisas, mas a gente está aqui na luta, tentando. Então, e aí vem aquela questão também, né, principalmente para as empresas de fora, né, que a preocupação maior é a multa. Tá? É a multa. Então, se vocês quiserem seguir o rumo de alarmar o cliente, esse é o melhor. Né? Virar para ele e falar, olha, vai 4% do faturamento anual global. Muito obrigada, pessoal.